Palavra de Deus escrita no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mateus, capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E no versículo de número 21 diz: Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grandioso Deus, maravilhoso Senhor que estás nos céus, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra e recebermos ela em nosso coração para a nossa salvação. Em nome de Jesus, traga a iluminação sobre esta palavra para a Tua glória, para a salvação de todos aqueles que há de nos ouvir. Amém. Queridos amigos e amigas, você que me ouve, estamos aqui diante de uma palavra que prova da unidade do Pai com o Filho. Já dizia João no capítulo de número 10, verso 30, quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um. A revelação de Deus, ela é uma revelação perfeita, porque Deus primeiro ele se revelou por meio dos profetas e depois ele se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E em terceiro, Deus ele se revelou por meio dos apóstolos. Nós temos a revelação de Deus, uma revelação completa. Entendemos assim que nós temos uma revelação de Deus completa. Tudo que Deus tinha de se revelar, ele já se revelou para o homem. Interessante que quando nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, aonde Filipe, ele conversando com Jesus, Filipe vai pedir a Jesus para que Jesus viesse a lhe mostrar o Pai, para que ele viesse acreditar naquilo que ele estava dizendo. Louvado seja Deus. E ele diz o seguinte, versículo 5, 14:5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecereis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Louvado seja Deus. Então, queridos, amados amigos, você que me ouve, louvado seja Deus. Deus, ele sempre esteve presente com seu Filho enviado. Interessante que quando a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, a palavra está dizendo, quando a gente remete para o princípio,
louvado seja Deus, da criação, nós vamos entender, louvado seja Deus, aqui no princípio da criação, que Deus já estava com seu Filho e a pessoa do Espírito Santo desde o início, desde o princípio, louvado seja Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. No versículo 2 diz, parte B, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no versículo de número, já aparece aqui a pessoa do Espírito Santo. E no versículo de número 26, nós entendemos essa triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele sempre esteve vivendo em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Louvado seja Deus. Então no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quando nós falamos do Deus encarnado, louvado seja Deus, que nós olhamos para o texto de Mateus 1,18 que nós vemos que o próprio Espírito Santo, que bailava sobre a face das águas, ele entrou em ação e gerou o Verbo gerado. No ventre de Maria, Jesus foi gerado. Louvado seja Deus. E este Verbo se fez carne. Louvado seja Deus. O Verbo que era Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu. O Deus encarnado nascido de uma mulher virgem, Maria. Louvado seja Deus. Jesus nasceu e veio a este mundo. Só que o Pai estava sempre com ele. Louvado seja Deus. O Pai nunca tinha deixado a presença do seu Filho. Louvado seja Deus. Nem o Filho deixava a presença do Pai. Ambos estavam unidos desde o princípio. Então agora Jesus começa a fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Jesus cresceu, se desenvolveu e começou a operar milagres e maravilhas. Quando ele estava na fase adulta, que ele estava pregando, então a gente percebe aqui no Evangelho de João 14, quando Tomé estava em dúvida, ele ainda queria ver o Pai, certamente por conta dos ensinamentos que ele tinha recebido da lei, que diz que Deus é único Deus, louvado seja Deus, e é realmente o único Deus. Então ele tinha essa dúvida. E ele pediu para Jesus mostrar o Pai. E Jesus disse para Tomé, Tomé, eu estou há tanto tempo contigo. Quem estava respondendo a Tomé ali foi Deus. Aleluia. Eu estava há tanto tempo contigo e tu me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E quando nós lemos em João 10,30, está escrito, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Então, de forma que aqueles que conhecem a Jesus, está conhecendo a Deus. Aquele que aceita a pessoa de Jesus, está aceitando o próprio Deus. E aqueles que negam a Jesus, estão negando o próprio Deus, pois ambos são uma só pessoa. Então nós precisamos, conforme está escrito, porque para mim o que vale é o que está escrito. Quando Jesus disse aqui, louvado seja Deus, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Por que que Cristo disse ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava com ele. Agora, se o Pai tivesse separado, tivesse no seu trono nos céus, certamente Jesus ia dizer, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele disse ao contrário, ele disse, ninguém vem ao Pai. Significava o quê? Que Deus estava com ele ali presente, reconciliando o mundo consigo mesmo. Louvado seja Deus. Então a revelação de Deus é uma revelação perfeita, não tendo mais nada a acrescentar naquilo que está escrito e que nós compreendemos e entendemos como revelação de Deus. Porque Deus se revelou por meio dos profetas, depois Deus se revelou por meio do seu próprio Filho e por último Deus continuou se revelando por meio dos profetas.
louvado seja Deus, por meio dos apóstolos. Então, meu amado ouvinte, louvado seja Deus, que você possa se entregar a esse Deus para que Ele possa salvar a sua vida. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem, versículo 36, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus, Ele quer te livrar da condenação do pecado e da morte. Lá está escrito em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a salvação de Deus é por intermédio do seu Filho. Então, se você não crê no Filho, a sua salvação está comprometida. Ou então, todas as escrituras estão erradas. Mas como nós não acreditamos nos erros das escrituras, então quem está errado somos nós, se nós permanecermos crendo de forma diferente daquilo que está escrito. Então, para mim, o que vale é o que está escrito. Jesus foi enviado para reconciliar o mundo consigo mesmo, porque Deus se revelou por meio do seu Filho e Deus estava presente na vida do seu Filho. Foi por isso que Jesus diz lá no Evangelho de João 11, dizendo: ninguém tira a vida de mim, mas eu mesmo a dou para depois tornar a tomar. Foi por isso que Jesus Cristo ele anunciou a sua morte. E como seria a sua morte? Ele orientou os seus discípulos e avisou que ele seria entregue na mão dos homens, seria julgado e condenado à morte, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando nós lemos Marcos 16, 19, está escrito que depois da obra consumada, Cristo Jesus foi recebido nos céus e assentou-se à direita do Pai, voltando à forma do princípio da união, louvado seja Deus, do princípio, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Cristo quer te salvar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto tudo ele fará. Em Romanos 8:1 está escrito: agora nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que não vive segundo as obras da carne, mas vive segundo a fé que foi concedida por meio da graça. Por isso que a salvação ela é concedida por Deus por meio da sua graça, mediante a sua fé. Então creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, tu e a tua casa, e que Deus te abençoe.